Você sabia que hoje em dia a aplicação mais procurada pelos brasileiros ainda é a poupança? Eu vou te provar que você está perdendo muito dinheiro deixando o seu recurso lá parado. Fazer uma comparação de 100 mil reais aplicados no Tesouro Direto versus 100 mil reais aplicados na poupança nos últimos 7 anos. Vem comigo para o vídeo que vocês vão gostar bastante desse conteúdo. O primeiro ponto que você tem que pensar é: eu vou utilizar esses recursos no curto prazo? Eu penso em comprar um imóvel, eu penso em comprar ali um carro. O que eu vou fazer com esse tipo de investimento? Eu vou fazer uma viagem internacional? Isso vai definir qual tipo de título nós vamos escolher, né? Então, quando a gente vê aqui no site do Tesouro, vocês podem olhar aqui comigo, a gente tem vários, né? Tesouro pré-fixado, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, esse Tesouro Renda com juros semestrais, com vários tipos de investimento, e realmente é difícil para você, um investidor que não tem vivência com isso, escolher aquilo que é melhor para você, e é por isso que eu estou aqui para te ajudar. Então a gente vai começar falando agora do Tesouro Pré-fixado. O que é o Tesouro Pré-fixado? O Tesouro Pré-fixado, ele é um rendimento pré-estabelecido. Então quando eu chego com você e combino um rendimento que você vai ter. Então, por exemplo, Renato, eu quero fazer a aplicação durante 3 anos a uma taxa fixa. Quanto que você consegue ali me proporcionar? Então, o Tesouro Pré-fixado nada mais é um contrato de rendimento que não se altera até o vencimento. Então, é muito simples esse título. Inclusive, a gente vai fazer uma simulação aqui para vocês. Podemos fazer para 2028, que é um prazo mais curto, e 2032 também. Mas como a gente está, a proposta do vídeo são 7 anos, eu vou fazer uma simulação para 7 anos para vocês terem uma noção de quanto que vocês teriam ganhado se vocês tivessem aplicado o Tesouro Pré-fixado 2032, tá? Esse título é super importante, que a gente não recomenda que o cliente resgate antecipadamente. Por quê? Porque você pode ter perda tanto do valor inicial quanto do rendimento que você teve. Então faça suas contas certas daquele recurso que você imagina que não vai utilizar, e a gente pode fazer uma simulação, inclusive, de quanto você vai aplicar hoje ou quanto você quer simplesmente aplicar por mês, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer uma simulação aplicando 100 mil reais hoje, né? Então, se a gente aplicar 100 mil reais, que seria um único aporte, aqui você pretende colocar mensalmente algum recurso nessa aplicação? Você pode guardar um valor por mês? Isso é bacana porque você consegue fazer uma programação direto. Você não precisa entrar na conta, ir lá e fazer. Não, aqui você só programa e ele faz sozinho para você, tá? Mas nesse exemplo eu vou colocar 100 mil reais sem aporte mensal. Olhando aqui o site do Tesouro, ele tem todas as informações que você precisa. Data do resgate, quando que esse valor vai voltar na sua conta, valor inicial aplicado, se teve aportes mensais, nesse exemplo a gente não colocou, né? E aqui vai ter o valor bruto. O que é o valor bruto? O valor bruto é aquilo que rendeu ainda não descontando imposto de renda, porque ainda o governo vai lá e pega uma parte desse rendimento somente que você ganhou e desconta para ele, tá? Então, imposto de renda, esses 20 mil, é sobre o que teve, o que você ganhou acima, né? E a taxa da B3, os tesouros diretos, eles têm uma taxa de 0,20 ao ano, que ele é cobrado. Então, essa taxa você vai ter que pagar, tá? Ou seja, aplicamos 100 mil e resgatamos R$ 214.180 em um prazo de 7 anos, né? Esse título, é importante dizer que ele permite o resgate antecipado, então isso é bem importante caso você tenha alguma emergência, mas a gente não recomenda aqui, né, quem trabalha com isso, mas é importante saber que você dobra o seu capital em 7 anos de uma forma bem tranquila, né? E nesse próprio comparativo, ele tem vários tipos de investimento. Você colocou no Tesouro, na poupança, no CDB, no LCI, LCA ou no fundo DI, tá? Então ficou bem tranquilo, bem explicativo aqui. Inclusive você consegue investir direto se você já tiver recurso para aplicar, ou você envia para o seu e-mail. Você quer enviar, às vezes, se você trabalha no mercado financeiro, mandar para algum cliente, ou você mesmo, pô, eu preciso ter isso comigo para depois estudar. Então a gente passou primeiro para o Tesouro Pré-fixado, agora a gente vai para o Tesouro IPCA+. A gente vai falar um pouquinho dos títulos de Tesouro IPCA+. O que são esses títulos? Aquele Tesouro IPCA+, ele vai te proteger sempre da inflação. Então ele é o melhor investimento que, na minha opinião, no longo prazo não tem para ninguém, né? A inflação hoje é o que mais preocupa os brasileiros, e aqui esse tesouro ele te paga um rendimento acima
acima da inflação de 7,42, então você vai ganhar sempre 7,42 mais a inflação. Então, conta de padeiro, conta simples. 7,42, se a inflação foi 6%, você vai somar 6 mais 7,42. Então, é muito bacana que ele vai te proteger em todos os cenários possíveis. Então, cenário de preocupação, cenário que a inflação tá mais baixa, você pode até vender esse título antecipado. Isso eu vou fazer em outros vídeos para não ficar muito complicado para primeiro esse vídeo introdutório. Então, o título de Tesouro IPCA é o melhor investimento para quem está preocupado com a economia, tá? E a gente vai fazer uma simulação aqui dentro do site do Tesouro. A mesma coisa do preço, se você quer investir algo hoje, ou se você tem uma programação mensal, mas nesse caso a gente vai colocar quanto quer investir hoje. Eu vou colocar o mesmo recurso, 100 mil reais, tá? Se você tem aporte mensal, eu vou deixar em branco. E vamos lá, vamos para a simulação. Data do resgate, 4 anos, 15/5/2029. Valor inicial aplicado, 100 mil reais. Então, esse foi o valor que a gente aportou. Valor bruto, ou seja, não descontamos ainda o imposto de renda, tem o imposto de renda para o governo. Imposto de renda, 8.754, né, que seria ali 15%. Taxa da B3, aquela taxa de 0,20 em cima dos tesouros direto. E valor líquido, 148.076, tá? E aqui é a mesma coisa, ele faz uma simulação, Tesouro, poupança, CDB, LCI, LCA, né? Então, mesma coisa, dá para você enviar por e-mail, mas esse título de IPCA+, ou pré-fixado, a sugestão é nunca você resgatar eles antecipados, caso tenha algo, as notícias fiquem mais positivas, mas vulgo isso não acontecer, deixa ele até o vencimento que você vai ter um baita rendimento. E tem alguns estudos feitos que Tesouro IPCA+, depois de 2 anos, ele rende muito mais que um CDB. E aqui fica muito claro isso na comparação que o próprio Tesouro faz. Agora a gente vai finalizar falando um pouquinho de Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele já é bem diferente dos outros dois títulos, né? O de IPCA+, ele vai te proteger da inflação e te dar um ganho real. O pré-fixado é um contrato de rendimento que eu faço com você. O Tesouro Selic, ele é o mais conservador de todos, ele é o mais tranquilo para você que está em dúvida. Se você quer aplicar algum recurso, o Tesouro Selic é a melhor opção de todas, tá? Por quê? Porque ele é utilizado para uma reserva de emergência. Se a gente fosse comparar com a poupança hoje, a poupança ela acaba sendo muito parecido com o Tesouro Selic. Renato, qual que é a diferença? Tem algumas diferenças ali, se a Selic tiver 8,5%, mas eu vou falar de poupança daqui a pouco, eu vou mostrar essa diferença, mas o Tesouro Selic é a sua reserva do seu dia a dia. Se você vai comprar um imóvel daqui a um mês, um carro, uma viagem, você vai escolher o Tesouro Selic dentro dos seus investimentos, tá? E aqui é a mesma coisa, a gente vai simular ali a aplicação do Tesouro Selic. Quanto eu quero aplicar hoje, né? A gente vai colocar aqui também 100 mil reais, né? Óbvio que ele vai ter um rendimento inferior às outras opções, porque o prazo dele é muito menor, tá? Sem aporte mensal. A mesma coisa. O Tesouro aqui, valor inicial aplicado, valor total investido, valor bruto, não descontando ainda o imposto de renda. O imposto de renda, 15%, taxa da BT, aquela taxa que eu falei para vocês, e o valor líquido, tá? E aqui tem um comparativo entre os três, né? Então, a poupança, nesse exemplo aqui, ela estaria rendendo 122 mil reais. Então, você vê a diferença que você está perdendo para a poupança ali, 16 mil, e é o mesmo investimento, você resgata da mesma forma do que a poupança. Então, se você tem uma carteira hoje de investimento, ou você quer começar, a pergunta inicial é, curto prazo, eu vou para um Tesouro Selic. Se eu tenho médio e mais prazo, eu vou para o Tesouro Pré ou Tesouro IPCA+. No longo prazo, eles entregam muito mais que o Tesouro Selic. Então, reserva de emergência sempre vai ser o Tesouro Selic. E agora eu vou falar por último, para a gente terminar a poupança e fazer um comparativo entre os três investimentos. Bom, para a gente finalizar, eu peguei para o ChatGPT fazer uma planilha aqui para ficar muito mais simples. Qual que é a diferença da poupança nova para a poupança antiga, tá? Mas é muito simples, depende de quando que você fez o aporte, né? Quando você depositou o recurso lá, o dinheiro, quando você depositou esse investimento. Ou seja, quando você fez um depósito até dia 3/5/2012, você está enquadrado na poupança antiga. Qual que é o rendimento dele? É 0,5% mais TR. TR é uma taxa referencial de contratos, tá? Então, assim, você nem precisa muito se apegar a isso, mas vamos considerar 0,5% ao mês, né? A atualização dela, o rendimento dela tem a data de aniversário, então você tem que ficar um mês para você render tudo que você tinha na poupança. Então, assim,
é bem diferente das outras aplicações que você tem ali o rendimento diário, né? Então, depois eu posso fazer um comparativo melhor de característica, mas aqui a gente está falando de dinheiro, né? Enfim, e a poupança nova é 4/5/2012, foi feita a poupança nova. Ela varia conforme a Selic. Então, se a Selic tiver maior, ela vai te dar um rendimento melhor. Se a Selic tiver menor, ela vai te dar um rendimento inferior. Ou seja, tudo depende da variação da taxa Selic, tá? Se ela tiver acima de 8,5, é 70% da Selic. E se ela tiver abaixo de 8,5, ela vai render 0,5%. Então, o que mudou entre as duas? Essa regra aqui. Se a Selic tiver acima de 8,5, ela vai te render 70% da Selic. Se ela tiver abaixo, ela é idêntica, igual à poupança antiga, tá? Então, enfim, é a mesma coisa, só tem essa mudança entre as duas que é importante eu colocar para vocês, tá? Agora eu vou fazer um comparativo se você tivesse aplicado no Tesouro Pré, Tesouro IPCA ou até mesmo a poupança antiga, né? Para vocês terem uma noção de quanto que vocês teriam ganhado ou quanto que vocês deixaram de ganhar aplicando na poupança. Última parte do vídeo que todo mundo gosta, quanto que você deixou de ganhar ou quanto que você ganhou nos últimos 7 anos ou nos últimos 4, né, que depende do título, se você tivesse aplicado no Tesouro Direto em vez da poupança, né? Então, eu coloquei prazo, rentabilidade, risco, resgate, valor aplicado e valor final, para ficar bem tranquilo. O título do Tesouro IPCA+, que foi aquela taxa que a gente considerou de 7,42, resgate em 4 anos, coloquei como risco médio aqui, né, porque o resgate a gente recomenda só no vencimento, R$100 mil, você teria R$ 148.230,92. Já estou descontando ali o imposto de renda dessas aplicações, tá? Tesouro pré-fixado, né? O tesouro pré-fixado é aquele investimento que tem um contrato de rendimento que você tem até o vencimento. 7 anos foi a taxa que eu peguei do tesouro, 13,92, risco praticamente o mesmo, médio. Resgate no vencimento, tá? 100 mil levaria, ele estaria no final 225.982, então é muito dinheiro. Poupança antiga, poupança nova, você vê que teve uma diferença muito pequena, o resgate, lógico, a qualquer momento, 148.985 e a poupança nova, R$145 mil de rendimento que elas tiveram, né? Então, você vê que tem uma diferença muito grande entre as aplicações. A poupança perde para o Tesouro IPCA em 4 anos, a poupança antiga, ela praticamente empata, mas ela tem 3 anos a menos de aplicação, e o Tesouro Pré-fixado no longo prazo acaba sendo a melhor das aplicações, né? Então, aqui é muito claro que você pode brincar com esses valores também, você pode trocar lá no site do Tesouro. Então, é para mostrar para vocês como é importante vocês tirarem o dinheiro da poupança, vocês terem ali uma pessoa para acompanhar vocês, porque quem aplicou na poupança, se a gente fosse fazer uma diferença ali, teria ganhado a menos que o Tesouro Pré-fixado ali, aproximadamente R$70 mil, ou teria empatado com o Tesouro IPCA+, num prazo inferior, né? Você ficou 3 anos a menos aplicado esse tipo de investimento. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Siga o canal, curta, compartilha. E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, coloca nos comentários para poder fazer um vídeo especialmente para vocês. E eu vejo vocês aqui no próximo vídeo.